Amém, amados? Boa noite a todos, graça e paz. Espero que todos tenham tido uma boa semana. Espero que todos estejam bem. Mas mesmo que você não esteja, faça uma forcinha de oferecer o seu coração ao Senhor nesta noite. Ele é digno de honra, de glória, de louvor. Quero, antes de tudo, agradecer a presença de todos vocês de estarmos aqui, reunidos para dentro do nome de Jesus, a fim de partir o pão. Esta é a ordenança que Ele deu para a igreja, e nós faremos isso até que Jesus volte. Amém? Amém. Então, conto com a participação de todos vocês, desde o momento em que chegou aqui, estarmos louvando ao Senhor, adorando, orando, sentindo e provando da sua doce presença, e permanecer ainda atento para ouvir, assim, a sua palavra, aquilo que Ele tem para falar aos nossos corações. Quero também dar uma boa noite àqueles que estão nos assistindo, àqueles que vão assistir essa mensagem posteriormente, e pedir que você, quando assistir, dê um like e repasse essa mensagem, esta reunião que acontecerá hoje para pelo menos 3 pessoas, para que o Evangelho possa ser difundido assim e alcançar mais corações. Amém? Então, queridos, nesta noite eu queria perguntar a vocês, quantos aqui se sentem no reino de Deus? Quantos aqui acham que estão fazendo parte do reino de Deus? Ninguém? Amém. Amém. Diga um amém forte. Amém. Quantos desejam ainda permanecer nesse reino? Amém. Amém. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. Preste atenção. Se vocês desejam permanecer nesse reino, e este reino ele é eterno, vocês precisam entender uma coisa. Que só comparecendo aos sábados não é o suficiente. Este reino precisa ser vivido todos os dias. Este reino ele precisa se estender em nossas vidas e tomar conta do nosso ser, do nosso coração, da nossa mente, das nossas vontades, das nossas emoções, de tudo aquilo que nós pensarmos e de tudo aquilo que nós sonharmos, precisa estar vinculado a este reino. Então só aos sábados não é o suficiente. Então nós precisamos entender que esse reino precisa ser tomado à força. Por quê? Porque tudo vem contrário a esse reino para tentar arrancar ele dos nossos corações. Então é hora, queridos, de nós nos levantar e nos posicionar neste reino para que nada venha querer arrancar ele de nós. Amém? Então eu queria que nesta noite nós pudéssemos abrir a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de Lucas. O capítulo é 22 e o versículo é o versículo 20. Lucas, capítulo 22 e o versículo 20. Todos acharam? Amém? Amém? Os irmãos são fracos hoje, né? Vamos acordar, vamos estar firmes, vamos estar felizes, alegres. Amém. 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 Lucas capítulo 22, versículo 20 diz assim: da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vocês. Vamos ler mais uma vez? Lucas 22, 20. Da mesma forma, depois da ceia, isso foi Jesus que fez. Ele tomou o cálice e disse: este cálice é. Queridos, preste atenção nessa frase. Jesus disse: este cálice é a nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vocês. Que palavra forte, amados. Aliança quer dizer união harmoniosa de coisas diferentes entre si. Aliança também é tido como sendo um pacto. Aliança é um ajuste que nós fazemos naquilo que está errado, diferente, distante das nossas vidas. Aliança é um acordo. Então o Senhor fez tudo isso com o seu sangue. E a palavra nesta noite quer dizer que Deus, Ele te chamou para você fazer uma aliança. Queridos, não se trata de nós estarmos reunidos, congregando em um lugar como este ou qualquer outro. O reino de Deus é muito maior, é uma dimensão muito maior
do que nós estarmos aqui de 8 em 8 dias assentados para ouvir uma palavra de 1 hora e cantar 3, 4 louvores e achar que nós estamos vivendo a realidade da aliança feita pelo Senhor. A aliança, queridos, é algo muito mais grandioso que precisa ser feito entre você e Deus. E quando é que você começa a fazer essa aliança e tornar ela real na sua vida? É quando você decide fazer essa aliança com o seu próximo. Porque a palavra diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, ele é mentiroso. A aliança que Deus propõe para nós agora é para que nós vivamos esta aliança uns com os outros, representando assim o pacto que Deus fez na cruz do Calvário, colocando o seu Filho na cruz e derramando o seu sangue em favor de todos nós. Então, queridos, nós precisamos ser mais fortes na aliança. Nós precisamos entender que esta palavra, ela não é tão superficial como nós lemos na Bíblia, ouvimos os louvores, cantamos aqui e ali e ouvimos algumas pregações aleatórias. A aliança é o compromisso que você e Deus, independente disso aqui, independente daquilo lá, independente daquilo outro, a aliança é você e Deus voltando a viver o pacto que Ele selou na cruz do Calvário, matando o seu Filho em prol das nossas vidas. Amém? Então, queridos, nós precisamos entender que o Senhor, Ele nos chama a viver esta aliança. A aliança, ela é algo eterno. Diga assim para o seu irmão: a aliança é algo eterno. Quando um dos dois cônjuges, vamos pegar aqui a figura da aliança do casamento. Todo casamento é selado com uma aliança. Então vamos pegar essa analogia da aliança física que é colocada no casamento. Quando um dos dois cônjuges morre, o que é feito com a aliança? A aliança é passada para o dedo de quem ficou vivo. Por quê? Você já se perguntou por quê? Quando um cônjuge morre, o que ficou vivo pega a aliança e coloca no dedo? É porque, queridos, o corpo morre, mas a aliança continua viva e é eterna e será para todo sempre. Então nós precisamos entender que a aliança que nós fizemos com Deus, ela não pode ser quebrada por qualquer circunstância que venha acontecer aqui na terra, ainda que seja a morte física que leva aquele a quem nós nos aliançamos com Ele. Esta aliança precisa permanecer, porque ela é feita no nosso coração. Aquilo que se coloca no dedo é apenas um símbolo que pode ser arrancado e jogado fora e destruído a qualquer momento. Queridos, quantas e quantas vezes na nossa caminhada nós quebramos essa aliança com Deus, achando que ela pode ser refeita, emendada, consertada, soldada, a qualquer momento que os nossos corações resolverem mudar o formato dessa aliança. A aliança é algo eterno. Aquele que fica vivo, ele continua com a aliança, porque ainda que o corpo morra, esta aliança permanecerá com o Senhor para toda a eternidade. O Senhor nos aliançou como sendo a sua noiva, que vai nos despousar na vida do Senhor, e ainda que o nosso corpo desça a sepultura, essa aliança ela não é quebrada diante do Senhor. Mas você já percebeu que nós quebramos essa aliança muitas vezes durante a caminhada? Sim ou não? Sim. Então o Senhor está querendo nesta noite nos chamar de volta a firmar uma aliança com Ele. Amém. Esqueça todas as quebras de aliança que você teve com Deus.
firme nesta noite um novo pacto, um novo ajuste, um novo acordo. Firme nesta noite uma união harmoniosa de coisas diferentes entre si, porque a aliança é uma união harmoniosa de coisas diferentes entre si, porque eu e você somos totalmente diferentes daquilo que Deus é. Muito embora Ele nos fez iguais, mas o pecado nos deformou. E hoje nós somos coisas diferentes do que Deus é. Nossa natureza é uma natureza totalmente diferente, antagônica com a natureza de Deus. E aí a aliança nos traz de volta para viver esta realidade juntamente com aquilo que Ele quer, que Ele é. Então Deus é um Deus de aliança. Então eu e você temos que ser pessoas, seres que vivem a aliança. O que o Senhor está querendo nos perguntar nesta noite, queridos, é: com quem você tem se aliançado esses dias? Quais as alianças que você tem feito esses dias? Quem é a sua aliança esses dias? Será que você está aliançado com alguém? Ou será que você vive só? Será que você tem uma aliança com alguém? Ou será que você vive a independência de viver só? Ou será que você tem feito aliança com aquele a quem o Senhor não permite que você venha ter aliança com Ele? Queridos, a nossa aliança é o que determina a nossa vida, a nossa conduta e o nosso comportamento. Porque com aquele a quem nós nos aliançamos é quem vai conduzir os nossos sentimentos, condutas e comportamento. Porque quando nós nos aliançamos com alguém, nós passamos a viver em prol deste alguém. O mundo todos os dias nos chama para nos aliançar com Ele. É ou não é? As tendências, a moda, tantas coisas têm nos convidado todos os dias a colocar uma aliança no nosso dedo. Os vícios, o pecado, tantas coisas têm nos chamado a colocar uma aliança no nosso dedo para nós andarmos de mãos dadas com Ele, mostrando que temos um pacto, um acordo em viver aquilo que Ele determina para nós. Mas o nosso Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus maravilhoso que não mediu o tamanho do seu amor. João disse que Ele amou o mundo de tal maneira. João tentou encontrar uma medida para medir o amor de Deus e não encontrou. E ele disse que era de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que deseja fazer uma aliança com Ele não pereça, não morra, mas tenha uma vida eterna. Então, queridos, nem sempre honrar outra pessoa na presença é honra. Preste atenção, porque às vezes nós achamos que estamos aliançados, porque quando nós chegamos numa reunião como essa, nós queremos honrar uns aos outros, porque nós estamos na presença uns dos outros, porque nós queremos ser o gente boa, o gente fina, nós queremos receber elogios, nós queremos receber muitos elogios têm sido no coração de cada um, então nós nos colocamos como aquele que honra uns aos outros. Mas nem sempre, preste atenção, queridos, nem sempre honrar a outra pessoa na presença é honra. Às vezes isso pode ser interesse ou até mesmo bajulação. Isso, queridos, não só no momento de igreja, mas isso em toda a nossa vida. Honrar alguém na presença pode ainda não denunciar a verdade que está nos nossos corações. Lembra daquela palavra? Cuidado com os elogios que alguém faz a você. Elogio é um tipo de coisa que só serve para a gente
cheirar. Não coma o elogio, porque o elogio ele pode estar envenenado com aquilo que está no coração de quem elogiou você. A honra nem sempre é por aqueles que estão diante de você dizendo que você é o melhor, é o maior. A honra e a bajulação, elas têm a mesma roupagem. Aquele que te honra e aquele que te bajula mostra a mesma roupagem para você. Mas a diferença é que a honra, ela tem um caráter diferente da bajulação. Onde é que está a diferença da honra e daquele que te engana apenas com elogios? No caráter. A honra, ela só é verdadeira quando o que você fala ou faz na presença da pessoa, você já tem falado ou feito na ausência dela. O interessante é que na ausência é totalmente diferente. Na ausência são as pedradas, na ausência são as condenações, na ausência são as calúnias, na ausência as acusações, mas na presença os elogios. Sabe por quê, queridos? Porque não tem o caráter de Cristo, porque não tem o caráter da aliança, porque não tem o caráter do pacto. O elogio, ele só é verdadeiro e só faz parte da aliança quando isso é feito primeiro na ausência. Aí, aquilo que você fala na presença se torna a aliança que o Senhor, ele promoveu para as nossas vidas. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, queridos. Porque no viver de igreja nós temos absorvido esse tipo de comportamento e nem nos damos conta. Ainda usamos uma frase que diz assim, ó, eu não estou falando mal não, eu estou só dizendo. É nesse dizer, queridos, que nós mostramos que não tem uma aliança. É nesse dizer que nós mostramos que nós não temos uma união harmoniosa de coisas diferentes. Fazer uma aliança não é você fazer um pacto com alguém que pensa igual a você. Não. Vamos aprender nesta noite. Até porque se isso fosse o critério, o Senhor nunca tinha feito uma aliança por nós. O Senhor nunca tinha feito uma aliança pelo seu povo. O Senhor nunca tinha estabelecido uma aliança pela sua igreja. Porque se tem uma coisa que é diferente de Deus, sou eu e é você. Então, a aliança é uma união harmoniosa de coisas diferentes entre si. Então, queridos, preste atenção. A honra, ela só é verdadeira quando o que você fala ou faz na presença é porque já aconteceu, já falou, já pensou na ausência. E eu não estando lá, eu não estando lá. É mesmo assim, sem que eu esteja presente, você tenha o caráter de me honrar. É mesmo você não estando presente, eu tenha o caráter de honrar você. É mesmo vocês não estando presentes entre si, as conversas sejam para honrar uns aos outros. É essa aliança que o Senhor está querendo chamar a igreja de volta a fazê-las entre si. Chega, queridos, de estar mostrando defeitos. Chega de querer estar expondo pecados. Chega de querer estar selecionando pessoas. O Senhor nos chamou para uma aliança. E essa aliança é entre coisas diferentes entre si. Amém? Amém. Qual a diferença do fofoqueiro para o intercessor? Será que tem fofoqueiro na igreja? Será que tem fofoqueiro na igreja, queridos?
Qual a diferença do fofoqueiro para o intercessor? É que o fofoqueiro, ele fala de homens para homens. O fofoqueiro fala de pessoas para pessoas. Preste atenção. O fofoqueiro, ele trabalha na horizontal. Já o intercessor, ele trabalha na vertical. Ele fala de homens para Deus e não de homens para homens. Quando nós entendemos que isso foi uma das coisas que enfraqueceram a nossa aliança na igreja, no corpo e com Deus, a nossa fala, a nossa conduta vai mudar e a nossa direção também vai mudar. Nós vamos deixar de estar falando de homens para homem e vamos falar de homens para Deus. Porque quando nós falamos de homens para Deus, nós estamos intercedendo por aquela vida que está necessitada de oração, de conserto, de libertação, de cura, de mudança, de ajuste. Mas o fofoqueiro, ele não faz isso. O fofoqueiro, ele traz uma pessoa ou pessoas e ele fala de pessoas para aquela pessoa no intuito de fazer com que ela seja apedrejada dentro do coração daquele a quem ele está falando dele. E essa fala se tornou tão comum no meio do povo de Deus que nem constrange mais. Sabe por quê? Porque quebrou a aliança. Nós não temos mais a aliança. Não existe mais o nível de aliança. O fofoqueiro, ele trabalha na horizontal. Já o intercessor trabalha na vertical. Me diga uma coisa, queridos, você tem sido um fofoqueiro ou você tem sido um intercessor na igreja? O que vai dizer isso é o quanto que você tem falado com Deus ou o quanto que você tem falado com as pessoas. Se quando você está com alguém, o seu assunto é sempre a vida do outro, você é um fofoqueiro que não vive a aliança. Mas se quando você está com Deus, você apresenta a igreja com as suas debilidades, com as suas fraquezas, com os seus pecados, com as suas dores, com as suas feridas, você é um intercessor e Deus tem agido através da sua vida e das suas orações. Amém. Por isso o Senhor nesta noite nos chama a reatar a aliança com Ele. Chega de tanta fofoca, querido. Chega de tanta coisa humana na igreja que destrói o corpo de Cristo. Preste atenção. Quando o nível dos fofoqueiros sobe, quando o nível dos fofoqueiros sobe na igreja, é porque o nível dos intercessores caiu. Quanto mais intercessor, menos fofoqueiro. Quanto menos intercessor, mais os fofoqueiros se colocam de plantão e o zum, mexerico na igreja. A conversa torpe, a sombra da morte rodeia e você vai enfraquecendo. Qual o problema disso, Edivaldo? É que o amor vai se esvaindo. Você não consegue amar aquele a quem você fala mal dele. Você não consegue servir, cuidar, se doar para aquele que você fala mal dele. Porque sempre que você olhar para ele, ele vai estar um nível abaixo de você. E você vai se sentir humilhado em estar servindo esta pessoa, em estar amando esta pessoa, em estar cuidando dessa pessoa. Ei, querido, deixa essa palavra entrar no seu coração. Amém. Ei, abra a sua mente, deixa essa palavra entrar na sua mente. Quanto tempo faz que você foi até o Senhor e disse para Ele aquilo que a igreja está precisando para você reatar a aliança com ela? Qual foi a última vez que você chamou, buscou alguém para fazer uma aliança com Ele? Solteirões e solteironas na igreja.
Isso não vai fazer com que o corpo de Cristo viva no reino de Deus toda uma eternidade. Preste atenção, queridos. Não tem como ter fofoqueiro e intercessor no mesmo grupo. Quer acabar com os fofoqueiros? Entre para o grupo dos intercessores. Porque não tem como viver intercessor e fofoqueiro no mesmo grupo. Porque quando o fofoqueiro vier falar das pessoas, você vai dizer para ele: então vem aqui que eu vou mostrar essa conversa para uma pessoa interessante. Aí chama ele para orar a Deus. E ele sai do grupo do fofoqueiro e se torna um intercessor junto a você. Vamos falar dessa pessoa para Deus. É a melhor pessoa que nós temos para apresentar. Vamos falar dessa situação para Deus. Vamos fazer com que Deus tome ciência do que esta pessoa está pensando, vivendo, fazendo, se comportando. Vamos falar para Deus. Ei, queridos, para Deus nunca é fofoca, não. Para Deus sempre vai ser intercessão. Tem os irmãos que já têm o endereço certo. Quando você escuta uma conversa, você já fica impaciente para pegar no celular e ligar para essa pessoa, porque você sabe que ela vai ouvir, ela vai aumentar, ela vai dar ênfase, e você vai passar 2 horas tocando fogo na vida dela, na vida dessa pessoa, juntamente com ela. Esse é um grupo que o Senhor não abençoa dentro da igreja, queridos, porque é um grupo que está fora da aliança. Sem aliança não tem promessa. Sem aliança não tem pacto. Sem aliança não tem ajuste. Sem aliança não tem acordo. O Senhor, Ele te chamou não para viver uma religiosidade. O Senhor não te chamou para pendurar um crachá de crente no teu pescoço e dizer: a partir de hoje eu sou um evangélico. Não. O Senhor te chamou para viver uma aliança. Aqueles que são comprometidos sabem que através da aliança, que é um símbolo, mas a verdadeira está no coração, mostra que em todo lugar que ela estiver, mesmo que aquele a quem ela tiver o compromisso não esteja, ela tem um compromisso de honrar. Sim ou não? Sim. Mas com o nosso Deus não é assim. Mas com o nosso irmão não é assim. Por quê, queridos? Porque é fácil quebrar a aliança com Deus. Porque é fácil quebrar a aliança com o irmão. O Senhor está nos chamando de volta a essa realidade. Porque esta aliança que o Senhor fez conosco foi com preço de sangue, para que nós nunca tivéssemos a coragem de sequer pensar em quebrar ela. Este cálice é a nova aliança. O que era aquele cálice? O sangue de Cristo. Então toda a aliança que é feita no reino é através ou mediante ao sangue de Cristo. Agora pega esse código aí, por favor. Existe 2 grupos de pessoas e que nós convivemos com ele todos os dias. Que grupo é esse, Elivaldo? Os interesseiros e os interessantes. Todos os dias nós estamos em contato com esses 2 tipos de pessoas. Todos os dias esses 2 grupos chegam até a nossa vida. Quem são eles? Os interesseiros e os interessantes. Nem todo interessante é interesseiro. E nem todo ou nenhum interesseiro ele é interessante. A questão é, queridos, que pelo fato de nós não termos uma aliança, nós não sabemos distinguir e nós também não sabemos selecionar quem é interesseiro e quem é interessante. Todos que chegam à nossa vida, nós colocamos uma aliança no dedo e fazemos um pacto com ele. Ah, mas esse aqui é um amigo do trabalho. Ah, esse aqui é um colega da escola. Ah, esse aqui é um vizinho novo que chegou na minha rua.
Ah, esse aqui é um cara, uma pessoa que eu conheci agora há pouco, gente fina demais. Mas ele é interesseiro ou ele é interessante? A diferença é que o interesseiro nunca vai te levar para uma aliança. E o interessante, a primeira coisa que ele quer é colocar uma aliança juntamente com você. Ele quer um compromisso. Agora pega, querido, esse código, entenda. O interessante, ele não está ali por aquilo que você pode dar. Ele está ali por aquilo que você é. Você sempre vai poder identificar o interessante porque ele não está ligado naquilo que você pode oferecer para ele. Ele está ali porque ele quer e entendeu que você é aquele a quem o Senhor trouxe para perto para fazer uma aliança, um pacto e um ajuste juntamente para o reino de Deus. Mas o interesseiro não. No dia que ele extrair de você o que ele quer, pode ter certeza que na primeira oportunidade ele vai dar no pé de perto de você. Porque o interesseiro ele só está perto de você enquanto ele pode extrair algo da sua vida. E está assim, no mundo e na igreja. Onde ele volta? No mundo e na igreja. Porque dentro da igreja, aqueles que não estão vivendo a aliança não passam de pessoas interesseiras que quer apenas extrair algo de você e depois cair fora da sua vida. O interessante, ele quer se unir a você para viver a vida que você vive e reinar com Cristo e desfrutar deste reino que já está sendo vivido aqui na terra. Como eu estou falando no início, a coroa que foi nos dada para governo aqui na terra é o reino exercido ainda nos dias de hoje. Quem são os interessantes? Aqueles que se unem a você para viver esse propósito e esta realidade. Quem são os interesseiros? Aqueles que podem tirar alguma coisa de você e quando extrair aquilo que acha que já se deu por satisfeito, dá um pé e cair fora da sua vida. Então, queridos, não coloque uma aliança no seu dedo com todos aqueles que chegar até você, sem que você identifique se é interessante ou interesseiro. Amém? Preste atenção, queridos. Você é uma luz na vida daqueles que se acham interessantes para você. Por isso que ele se torna interessante. Porque ele não vê você como algo a quem ele possa tirar uma vantagem de você. Mas ele vê você como sendo uma luz. A minha vida está na escuridão. Eu estou precisando de um ajuste em uma área da minha vida. E essa pessoa é a luz que o Senhor mandou para que eu possa ser guiado até esse ajuste que a minha vida necessita. Quem são esses? Os interessantes. Jesus, ele não tinha 12 discípulos? Sim ou não? Pois é. Mas na cruz só tinha o quê? Um. Então isso mostra que no Gólgota nós vamos ver muitos Judas conosco. Mas na cruz nós só vamos ter o João. É na cruz que nós vamos encontrar o João da nossa vida. Porque enquanto ele estava no Gólgota, todos estavam ali juntamente com ele. Porque ele ainda pensavam que poderia extrair algo de Jesus no quesito rei, dele descer daquela cruz, puxar a espada e derrotar todos aqueles homens que pertenciam ao Império Romano. Quando eles viram que o destino de Jesus era a cruz, a primeira coisa que eles fizeram foi dar no pé e deixar Jesus sozinho naquele lugar. Mas um ficou. Quem foi esse um? O interessante. Então, queridos, não se contente com as multidões que estão ao seu redor, se você não entender que elas são interessantes. Não se contente com as multidões que te aplaudem,
sem você entender se elas são interessantes ou se são interesseiras. Porque é na cruz, é no momento da cruz, é no momento da dor, é no momento do desprezo, que você vai ver quem são os interessantes que fazem parte da sua vida. É quando o mundo não aposta mais em você. É quando ninguém diz mais que você tem jeito. É quando você não tem mais nada que alguém possa extrair de você. É nessa hora que você vai olhar e você vai ver que só ficou na sua vida os interessantes. E é por esses que você deve fazer uma aliança. Então o Senhor te convida nesta noite, querido. Não viva só no reino. Não viva disperso no reino. Não viva em meio a uma multidão no reino. Procure aquele a quem você possa fazer uma aliança, ainda que ele seja totalmente diferente de você. Ainda que ele seja totalmente diferente entre as coisas que você pensa. Mas se ele é interessante, é a luz que o Senhor te deu para que você possa fazer com que sua vida possa ter um ajuste e você possa viver o pacto, o acordo com o nosso Deus. Seus verdadeiros amigos não são os que te bajulam, e sim os que te confrontam. Nós queremos estar rodeados de amigos que sempre concordem com aquilo que nós fazemos, que sempre concordem com aquilo que nós falamos, que sempre concordem com os nossos comportamentos frios diante de Deus, pecaminosos diante de Deus, mornos diante de Deus. Esses não são nossos amigos. Nossos amigos são aqueles que nos confrontam. Quando vocês assistirem a Forja, vocês vão entender isso. Todos os dias eu estava com o Wilson. Todos os dias eu confrontava a vida dele. Ou ele faz a aliança, ou ele corre. Ou ele permanece, ou ele desiste. Mas eu não vou deixar de ser amigo e nem de tentar formar uma aliança com ele. Edivaldo, mas tudo que eu faço está errado? Tudo que você faz está errado. Precisa apagar tudo e começar tudo de novo. Mas e com Deus está errado? E no casamento está errado? E nas finanças, pior ainda. Está tudo errado. Amigo não é aquele que bate nas suas costas e concorda com o seu erro, queridos. Amigo é aquele que te confronta e te chama para uma aliança, para que você possa ter um ajuste e viver esse pacto, esse acordo diante do Senhor, para a honra e glória do nosso Deus. E o que foi que aconteceu? A aliança foi formada. A aliança foi forjada. Mas uma parte tem que ceder. Uma parte tem que entender que precisa ser aquele a quem precisa do ajuste. Porque se não for assim, nunca a aliança será formada. Então, queridos, todo aquele que são seus amigos de verdade, sempre vai trazer para você o confronto para a sua vida. Seus verdadeiros amigos são os que te abraçam, mas também te traz um confronto de que você precisa mudar. São os que te direcionam. Os seus amigos que você tem hoje no reino, na rua, no mundo, na escola, no trabalho, eles têm apenas concordado com o que você fala? Ou eles têm te confrontado e direcionado você a voltar para uma vida de aliança com o Senhor? Porque, queridos, onde nós estivermos precisa ter frutos. Se onde nós estivermos não tem fruto, é porque a nossa vida está fora da aliança. E a aliança nos chama para um confronto, e alguém tem que direcionar as nossas vidas para esse endereço. Nós não podemos viver
viver no reino, a Janaína falou na última reunião, como batatas soltas dentro de um saco. Quem já ouviu aqui, né, a pregação do purê de batata? Batatas dentro de um saco são apenas batatas. Todas elas têm o seu formato, têm o seu tamanho. Todas elas têm a sua forma. Mas elas são soltas e independentes. Na medida que nós rasgamos a boca do saco e viramos, elas saem aleatoriamente, cada um para uma direção. Mas quando se pega essas batatas, leva ela para uma temperatura. Olha aí a forja acontecendo. Essa temperatura vai levar essas batatas a serem cozinhadas. Elas vão perder a sua textura, elas vão perder a sua resistência, elas vão ficar mais maleáveis. E depois que elas são cozidas, elas passam por um processo de serem o quê? Amassadas, trituradas. A aliança não é diferente, queridos. Só que depois que essas batatas são amassadas e trituradas, elas são também mexidas. E aí já não se tem mais a forma que tinha, não se tem mais a resistência que tinha, não tem mais o formato que tinha, não dá mais para separar quais as batatas que estão ali amassadas, e quando se derrama, elas não se espalham mais, tomando cada uma a sua direção, porque elas se tornaram um purê. Elas se tornaram algo homogêneo. A aliança não é diferente. Inseparáveis. A aliança não é diferente. Sabe por que você vive 10, 15, 5 anos em um lugar reunindo, congregando, e você nunca está unido a alguém? Porque você continuou batata. Você não se permitiu ser cozinhado. Você não permitiu que a aliança acontecesse de verdade. Queridos, quando a aliança acontecer entre nós, nós não conseguiremos mais sair da vida uns dos outros. Ei! Por que saímos da vida uns dos outros com tanta facilidade? Porque ainda não é uma aliança. Ainda não é um pacto. Então preste atenção, queridos. Seus verdadeiros amigos não são os que te abraçam apenas, mas os que te direcionam para viver o reino de Deus. Todo conselho, ele é bem-vindo, mas nem todo conselho, ele é benigno. Cuidado com essa coisa de conselho, queridos. Tem pessoas que todo dia procuram um conselheiro. Isso é perigoso. Sabe por quê, amados? Porque todo conselho ele é bem-vindo, mas nem todo conselho é benigno. Quantos casamentos destruídos porque a mulher brigou com o marido, quando chega no outro dia ela vai para o cabeleireiro, aí chega lá, pega aquela colega e conta o que aconteceu. A primeira coisa que ela faz é: deixe ele, deixe esse homem. Que relacionamento abusivo. Conselho bem-vindo, mas não é um conselho benigno. Porque o conselho benigno é: coloque esse homem na presença do Senhor. Ore por ele, até que o Senhor pegue ele de jeito e transforme o seu coração. E você tenha o seu marido, a sua esposa, o seu filho de volta, como Cristo o fez, imagem e semelhança de Deus. Presta atenção, queridos, uma coisa. Deus, ele não trabalha com crítica. Deus, ele não trabalha com crítica. Porque toda crítica, ela aponta para um passado ou um erro seu do passado. Aí, Duvaldo, mas tem as críticas construtivas. Essas também apontam o erro do passado. Deus, ele trabalha com conselho. Porque o conselho te leva para você ressignificar o presente e fazer com que o seu futuro seja de uma forma totalmente diferente.
Então Deus, ele trabalha com conselhos. Amém? Amém. Não caia muito nessa coisa de viver buscando conselho uns dos outros, sem entender se esse conselho ele é benigno, se esse conselho é de Deus. Então, todas as vezes que você acordar, queridos, você precisa entender que existe um conselheiro que quer falar com você, o próprio Deus, e ele começa falando com você através de quê? Da palavra de Deus. A palavra, ela é o manual de instrução para nós. Quando nós pegamos qualquer eletro, a primeira coisa que nós procuramos fazer é olhar o manual de instrução, é ou não é? Mas nós queremos viver o reino de Deus sem nunca folhear o manual de instrução de vida do cristão. Então, todas as vezes que você acordar, a primeira coisa que você tem que procurar, que pegar, é a Bíblia. Quantos fazem isso? Primeira coisa, queridos. Ei, é a primeira coisa. Se você compra um som, você não consegue ligar ele, você não consegue operar ele, a primeira coisa que você faz é o quê? Buscar o manual de instrução, é ou não é? Mas você acorda sem saber o que vai fazer naquele dia, mete a cara e faz da maneira que você quer. Tudo pode dar errado. O som pode queimar. Você pode se ferir, se machucar. É na Bíblia que você vai entender de como você vai se comportar e como você vai fluir durante aquele dia. É na Bíblia. Onde é, Edivaldo? Na Bíblia. É ela que vai te dizer como você vai se comportar, como você vai fluir naquele dia. É por isso que tanta coisa tem dado errado, querido. A Bíblia não é algo para que você venha usar ela daqui um ano, não. De 8 em 8 dias, não. A Bíblia é um manual de instrução que tem que ser lido todos os dias. Ao acordar. Sabe por quê? Porque ela é o manual do fabricante. O manual do fabricante, sabe o que é? A mente do fabricante. O cara que fabricou o eletro, ele colocou a sua mente no manual de instrução para que você possa operar adequadamente, perfeitamente, sem causar nenhum dano naquele eletro. Então Deus, quando Ele nos fez, Ele permitiu que esse manual fosse escrito através da Bíblia para que nenhum dano pudesse acontecer nas nossas vidas. Mas sabe o que é a primeira coisa que a gente pega quando acorda? Esse veneno. E nesse veneno contém gotas mortíferas que podem acabar com todo o nosso dia, se nós começarmos o dia a partir dele. Porque a Bíblia, queridos, ela é o manual do dia a dia. Ela é o manual do dia a dia, do dia todo. Essa mesma Bíblia diz assim: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes e a palavra está em vós. Então o que é que o inimigo quer fazer? O inimigo, ele não quer arrancar a palavra de nós, mas ele quer nos arrancar da palavra. Ei, o engano está aí. O inimigo, ele não quer arrancar a palavra de nós, porque quando ele foi tentar Jesus no deserto, ele aplicou a palavra para Jesus. Olha, porque está escrito. Então ele queria arrancar Jesus da palavra, fazendo com que ele tentasse a palavra, fazendo com que ele desobedecesse a palavra. Então o inimigo não quer arrancar a palavra de você. Aquilo que entrou como palavra em você, ninguém arranca mais. Mas ele quer te arrancar da realidade da palavra. Então o que é que ele faz? Ao invés da Bíblia, ele te leva para um celular. Ao invés de você ler a palavra, você vai olhar um TikTok. É um plano, queridos, perfeito.
Ao invés de você ler a Bíblia, ele te leva para uma rede social. Ele te leva para tantas coisas que ainda atrai a sua mente e o seu coração. E aí, ao invés dele arrancar a palavra de você, ele arranca você da palavra e você já esquece durante todo aquele dia que a palavra é um manual para que você possa exercer a vontade de Deus durante aquele dia. E aí você esquece da aliança. Eu fico muito preocupado, sabe, irmãos? Quando eu vejo o dia todo e os irmãos não dão uma palavra no grupo DCC. Porque eu sei que vocês falam em outros grupos. Porque eu sei que vocês veem outras coisas. Porque eu sei que vocês assistem outras coisas. É porque o grupo DCC não foi lembrado porque você não começou o dia pela palavra. Porque quando você começa o dia pela palavra, a primeira coisa que você lembra é do seu irmão. Essa semana eu fui tão procurado pelos irmãos, que comentou tantas coisas pela palavra de quinta-feira. Teve irmãos que se emocionaram, teve irmãos que vibraram, teve irmãos que proclamaram o Senhor, né? Glorificaram ao Senhor. Tiveram irmãos que se alegraram com o Senhor. Tudo isso por quê? Por causa da palavra. Mas aí quando eu vejo essa evasão no grupo, eu percebo que o dia não começou pela palavra. É impossível, queridos, nós começarmos o nosso dia pela palavra e não lembrar dos irmãos. Pelo menos para colocar no grupo aquilo que nós lemos pela manhã e o Senhor trouxe como alegria nos nossos corações. Então, amados, refaça a aliança com o Senhor. Refaça a aliança com o seu irmão. Não passe um dia sequer sem ter um contato com aquele a quem o Senhor trouxe para ser uma aliança com você. Então essa Bíblia, ela diz: jovem, eu vos escolhi porque sois fortes. Nós temos uma igreja, queridos, aqui, de muitos jovens. A maioria são jovens. Pessoas de 40 anos para baixo, são jovens. Então o Senhor vos escolheu porque sois fortes. Demonstre essa fortaleza no Senhor, mostrando que você tem uma aliança com Ele. Tudo que acontece no reino de Deus, não precisa que alguém convença você, não. É a sua aliança que vai te levar a praticar aquilo que o Senhor trouxe no seu coração. Porque quando você está fora da palavra, você está fraco, porque o que te fortalece é a palavra de Deus. Se você começa um dia e você não tem um contato com a palavra de Deus, você começou um dia enfraquecido. Volte para essa aliança, queridos. A palavra de hoje é essa: faça uma aliança, porque nosso Deus é um Deus de aliança. Quando você faz uma aliança com alguém, dentro ainda da analogia do casamento, não precisa que alguém diga para você o que é necessário você fazer no casamento. É ou não? Não. Você já sabe o que é, porque a aliança te direciona. Mas você fez uma aliança com Deus, e todos os dias precisa alguém te dizer o que você precisa fazer para Deus. Você não está no trabalho, você esquece. Você está na escola, você esquece. Está dentro de casa, você esquece. O nosso coração se inflama muito rápido. E a gente perde o controle, a gente perde a noção. Saímos das reuniões tão cheios da palavra. Mas sempre que vem, lembra da proposta? Nós nos entregamos a ela porque quando a gente olha, não tem aliança no nosso coração. Queridos, não é por mim, não é por ninguém, é pelo Senhor, é a aliança, é por amor, é ela que te capacitará a fazer aliança, mesmo com aqueles que estão feridos, caídos à beira do caminho.
É 9 horas, mas eu vou finalizar aqui apenas com isso. Existia 2 grupos de pessoas passando ali naquele caminho, onde tinha um homem que foi espancado. Preste atenção, queridos, cansa não, vem para cá. E tinha um homem que foi espancado pelos salteadores. Quais foram esses 2 grupos de pessoas? Os levitas e os sacerdotes. Todos passaram e deixaram aquele homem ali caído, sem sequer dar atenção para ele. O que é que nós temos na igreja hoje? Levitas e sacerdotes. Quem são levitas? Aqueles que entoam louvores e levam a igreja a adorar o Senhor. Quem são os sacerdotes? Todos aqueles que ministram a palavra de Deus e profetizam, porque todos nós podemos profetizar. Então, esse grupo de pessoas que estão aqui entre nós está representado na vida daqueles 2 homens que vinham ali e ele estava caído no caminho porque foi espancado pelos salteadores. E a palavra diz que eles passaram de lá. Aquele homem tinha roupa de sacerdote. Preste atenção, querido. Aquele homem tinha jeito de sacerdote. Aquele homem tinha estilo de sacerdote. Tinha cara de sacerdote. Tinha título de sacerdote. Mas sabe o que é que ele não tinha? Um coração de sacerdote. A mesma coisa o levita. É porque ele sabia ser sacerdote dentro das 4 paredes, mas não sabia ser sacerdote fora delas. É o que tem acontecido nas nossas vidas nos dias de hoje, vivendo esse evangelho. Dentro das 4 paredes nós sabemos fazer tudo. Dentro das 4 paredes nós sabemos orar, nós sabemos cantar, nós sabemos ministrar, nós sabemos abraçar. Mas fora dela nós não temos feito absolutamente nada. Pessoas agonizando, morrendo na mão do Satanás e do pecado, e a gente passa de lado porque aquilo ali parece não ser da nossa conta e nós não temos coragem de fazer uma aliança para trazer para o reino de Deus. Deixou que a coroa fosse roubada. Então, queridos, preste atenção no que o Senhor está querendo nos ensinar nesta noite. Não adianta ter uma roupagem, uma cara, uma aparência de cristão sem ter um coração de sacerdote. Pois é. Então passa aquele homem que não era sacerdote, não tinha cara de sacerdote, não tinha roupa de sacerdote, não tinha estilo de sacerdote, e ele para e dá atenção àquele homem que está ferido. Aquele samaritano que estava ali parado na beira do caminho para cuidar daquele homem que estava caído, ele não tinha nenhum título. Até samaritano ele era. Mas, queridos, a questão é que mesmo ele não tendo cara de sacerdote, roupa de sacerdote, estilo de sacerdote, ele tinha um coração de sacerdote. A palavra diz que a primeira coisa que ele fez foi atar as feridas daquele homem, para que não pudesse expor ela diante da situação das pessoas. Nós nos dizemos sacerdotes e levitas, e a primeira coisa que a gente faz é expor as feridas dos nossos irmãos, tornando ela exposta para que sirva de escárnio. Nome de sacerdote e coração de samaritano. Aquele homem tinha nome de samaritano, mas tinha um coração de sacerdote. Encerrando aqui. Ele vinha de viagem e trazia 2 coisas consigo: vinho e azeite. Isso quer dizer que ele andava preparado para curar feridas. Pois é. Por onde ele ia, mesmo não tendo nome de sacerdote, vamos traduzir isso, mesmo não sendo crente, mesmo não se denominando cristão evangélico, ele trazia consigo o Espírito de Deus
e a cura para aqueles que estavam doentes, enfermos e necessitados, independente de onde estivessem. E nós, como sacerdotes do Senhor, saímos das nossas casas totalmente desprovidos daquilo que o Senhor deu para nós, para curar e cuidar de vidas e de pessoas. Pelo contrário, às vezes ainda saímos munidos de espadas para chegar na casa do outro e matar a vida daquele irmão que nós julgamos que está em erro, em pecado, em desobediência. Então, queridos, o que está faltando para a igreja nesses dias é voltar à aliança, é voltar o pacto, é voltar o ajuste e o acordo de Deus, para que essa igreja seja uma igreja forte, que nós possamos sair com azeite e vinho para curar aqueles que estão caídos à beira do caminho e não levá-los à morte. Amém? Amém? Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Temos 10 minutos aí, vamos pedir que os irmãos venham compartilhar.